Nós estamos terminando o capítulo 9, tá? Estamos no item visão e audição, tá bom? E que eu anotei algumas coisas bem interessantes que ele continua a mostrar de onde veio todos os nossos sentidos. Os 5 sentidos, né? O tato, o paladar, o olfato, a visão e a audição, tá? Diz o seguinte, na visão e audição. A visão registra a luz na retina e transporta imagens até a profundez do cérebro. Quando ele fala sobre que ela capta apenas a luz e as imagens ficam gravadas na retina, é que a gente não enxerga os objetos. A luz, segundo a física, né, isso ele retrata também aqui, a luz precisa refletir no objeto para que a gente encontre a sensibilidade da luz lá na retina. E essa retina manda essas informações lá para o lobo occipital do cérebro, aqui atrás, na nuca. Por isso que quando a gente cai de nuca, né, cai de costas e bate a nuca, nossa visão fica turva, porque a gente agride o cérebro onde fica codificando a visão. Então, temporariamente, a visão escurece, tá? E aí ele faz o seguinte, né? Onde a mente interpreta e analisa, plasmando observações para memória e experiência. Ou seja, a gente tem um estímulo, raciocina de acordo com todas as experiências que nós tivemos do passado e nesta vida, porque o passado fica registrado, né, nos nossos corpos etéreos ali, e aí ela vem à tona. Então, por exemplo, um exemplo bem simples, né? Se eu me suicidei pela água, através do afogamento, ou então tive uma morte muito brutal através de afogamento. Nesta vida, eu posso ter uma hidrofobia, ou seja, uma repulsa da água violenta. Rio, lago, mar, piscina. Banho? Não, né? Mas tudo que remete grande quantidade de água, eu vou ter uma fobia muito grande. Então, quando eu vejo aquilo, já reflete as experiências, o meu raciocínio e interpreta algo. Como a gente ouve muito falar sobre fobias, né? A gente pode até engrandecer esse sentimento de fobia, né? A gente fala assim, existe a fobia por aranha, como minha esposa tem, né? Ela tem aracnofobia. Então, ela ouviu, existe aracnofobia, fobia para, então eu tenho isso. Aí já enraiza no espírito. Eu tenho fobia de aranha. Qualquer aranha que vê, dá aquela travada. Ela tem 2 centímetros, a aranha vira 8 centímetros, né? É bem assim, o medo aumenta as coisas na consciência, porque dilata os nossos sentidos. Não é verdade? Aí ele continua aqui, né? A audição transforma através da cóclea, que é uma estrutura que vai transformar a informação auditiva em informação elétrica para passar pelos neurônios, tá bom? Então, a audição transforma através da cóclea estímulos sonoros em nervosos ao centro da mente pelo nervo auditivo, tá? Lembra que lá no... Não sei se foi aqui que eu falei. Não, não foi. Foi numa palestra. Eu dizia o seguinte, né? Não, eu falei aqui também. Eu falei que o tálamo, ele é um retransmissor de estímulos que vem de fora. Ou seja, toda a visão, a audição, o paladar e o tato, e os estímulos que a gente tem de consciência, ele passa pelo tálamo e o tálamo redistribui para posições legais no cérebro, tá? Fala, Rodrigão, boa noite. Boa noite, meus amigos, tudo bem? Tudo bem? Tudo Tranquilo. bom? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Zé. Então aí, boa noite. E aí, então, o tálamo faz toda essa redistribuição. Porém, como eu ia comentar aqui, deixa eu ver aqui. Acabei perdendo, peraí. Tá. Então, assim, ó,
aquela ligação que nós temos espírito-corpo, ela se faz pela glândula pineal. E a glândula pineal fica na posição posterior do tálamo. O tálamo fica bem no centro, né? A hipófise, desculpa, bem no centro da cabeça. Bem no centro mesmo. Se a gente pegar a ponta do nariz e aprofundar, a gente vai encostar no tálamo um pouco mais próximo da orelha de trás, aqui, ó, atrás da orelha. A gente encosta lá na glândula pineal. E a glândula pineal é que vai fazer essa ligação, que hoje os cientistas têm quase que certeza, né, pelos estudos e tudo mais ali, que faz a ligação corpo-espírito. Então, todos esses sentidos vão para lá, estimulam o espírito e aí junta com as experiências que a gente acabou de ver. Experiências do passado, experiências do presente. Para tentar jogar para a gente o raciocínio. Tá bom? Ficou difícil aí? Na carinha de vocês meio... Tá tranquilo? Tudo. Então, tá. Rodrigão, a gente começou... A gente já está mais ou menos no meio da visão e audição. Tá bom? Não, perfeito. Já me situei, perfeito. Beleza. Aí ele continua assim, né? Cada sentido se instala em organização especial, com aparelhos e implementos. O cérebro integral se organiza em lobos, ou seja, em porções, né? Com grande margem de recursos para o futuro. Isso, lá no livro No Mundo Maior, ele dá uma explicação do cérebro de 3 andares. E comenta. O cérebro de 3 andares. Ele assim, ele compara o nosso cérebro com uma casa de 3 andares. E fala o seguinte: o porão da casa, o porão, são os nossos instintos primitivos, lá de trás. Né? Instintos primitivos. O meio onde nós estamos, hoje, ele dá a sensibilidade, dá a notoriedade que nós estamos hoje. Meio médios, meio primitivos. Né? E o terceiro andar é o cérebro divino, onde vai ter o pensamento e estímulos mais divinos, ou seja, de uma evolução futura. Por isso que ele coloca aqui, ó, o cérebro integral se organiza em lobos com grande margem de recursos para o futuro. Olha que interessante, para o futuro. Em atitudes instintivas na construção do próprio veículo que abrirá em consciência divina e suas capacidades. Por isso que Jesus diz, vós sois deuses. Todos vós. Por quê? Nós temos as potencialidades, mas nós temos que conquistar cada potencialidade. Interessante, né? Ele comenta isso com uma grandeza e uma assim, ó, e uma poesia divina. É fantástico, tá? Fantástico. Deu para compreender os sentidos, então? Então, os sentidos, desde os primórdios até hoje e mais ao futuro, está preparando os nossos sentidos para ser menos material e mais espiritual. Mais espiritual. Tá? A gente entra no item, que é o último item, né? É o microcosmos prodigioso. Ou seja, o nosso microcosmo. O trava-língua. Então ele diz o seguinte, né? Com o tempo, se organiza e regula o sistema nervoso autônomo para a função visceral, para a sensível inervação dos centros simpáticos e parasimpáticos. Aqui vai ter um monte de palavrinha difícil. Então vamos entender. Vamos começar. Ó, sistema nervoso autônomo. Quando a gente pega todo o nosso sistema nervoso, a gente divide em 2 partes. O central e o periférico. O central é o que está na nossa cabeça. É o encéfalo. Aí, esse encéfalo, a gente vai separar ele bonitinho, que é o nosso raciocínio, interpretação e tudo mais. O sistema nervoso periférico, a gente divide ele em 2 áreas também. Né?
o autônomo e o somático. O autônomo, ou seja, ele é automático. Então, por exemplo, reflexos, estímulos viscerais que a gente não controla, tá? Tudo que a gente não controla é o sistema nervoso autônomo. Aí, ele fala também do simpático e parasimpático. Esse autônomo tem outra divisão. Então, a gente vai dividindo ele. Essa divisão do sistema nervoso autônomo, ele faz o seguinte: simpático e parasimpático. O simpático, ele prepara a gente para o perigo de morte. Então, todos os nossos medos, quando vai acontecer algo, ou você detecta que vai ocorrer alguma coisa que vai afligir a sua vida, ou a sua moral, ou alguma coisa que vai te afetar, ele liga ao sistema nervoso autônomo. Por exemplo, preocupação, nervosismo, a iminência de uma briga, a iminência de um acidente. Por que eu falo iminência? Porque a sua mente detecta antes do acontecimento e já te prepara. Tá? Como que ela vai te preparar? Mandando adrenalina, dilata a pupila, para a função gastrointestinal, você não tem fome, né? Você não digere. Ele faz com que você tenha vontade de evacuar ou de você urinar. Essas funçõezinhas é para te preparar ou para enfrentar ou para correr. Tá? Para enfrentar o obstáculo ou para você correr. Por isso que vai te deixar mais leve, sem fezes e sem urina. Porém, o batimento cardíaco fica 1000 por hora. Para quê? Para oxigenar o corpo todo, você ter fôlego para correr, os músculos estarem preparados para você lutar, de repente uma luta corporal, de repente saltar, de repente correr. Tá? Esse é o autônomo simpático. E o parasimpático? O parasimpático, ele volta à normalidade. Tá bom? Então agora a gente consegue decifrar isso aqui, ó. Com o tempo, se organiza e regula o sistema nervoso autônomo, ou seja, o automático, para a função visceral. Todo o nosso organismo funcionando sozinho. Tá? Para a sensível inervação dos centros simpáticos e parasimpáticos, ou seja, da nossa regulação. Tá? Pré e pós fibras ganglionares e de Langley, com neurônios que fixam vias eletromagnéticas e comunicação entre o espírito e a matéria orgânica. Ou seja, esses nervos, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou compartilhar a tela e vamos para a aula de anatomia pura agora. O Rodrigão vai lembrar da faculdade agora. Quem não é da área de biológica vai ficar com o cabelo em pé agora, hein? Vamos lá. Ó. Cadê o encéfalo? Tá, é esse aqui. Esse. Eu não peguei um nervo? Acho que eu não peguei. Deixa eu ver aqui. Bom, não tem problema. Eu não peguei, mas eu vou pegar agora aqui numa imagem bem simplesinha. Quer ver? Vamos lá. Opa. Apertei errado. Aqui, ó. Anatomia encefálica. Vamos ver? Eu quero ver por baixo. Vamos ver aqui. Todos esses nervinhos que ele está falando ali, ele faz uma ligação do corpo-espírito, mas adentrando tudo aqui por baixo. Ó. Nós temos o encéfalo, que a gente já viu na reunião anterior. Ó. Esses nervos que eles estão falando, esses nervos, eles irradiam todos desse centro aqui, ó, que é o sistema nervoso secundário. Quer ver? Ó, aqui nós temos alguns nervinhos, mas não dá para ver direitinho. Cadê? Aqui não. O mais bonitinho que tem tá esse daqui, ó. Olha que bonitinho, olha quanta coisa tem. Olha isso. Então, cada dobrinha dessa aqui tem um nome diferente. Então, os nervos, eles vão irradiar daqui, ó. Aqui para baixo. Tá?
Vamos colocar aqui anatomia. Como é que é? Sistema nervoso periférico. Ó. Isso daqui, ó, que eu queria mostrar. Vou ver se eu pego um cérebro grande. Eu acho que não vai ter. Não vai ter um cérebro grande aqui. Ó, mais ou menos isso daqui, ó. Ó, estão vendo? Essa partezinha amarela são os nervos periféricos que vão sair do encéfalo, tá? Eles vão ganhar o corpo nessa porção aqui, ó. Olha só. Eles saem do encéfalo e vão em direção ao corpo. Por isso que é chamado de sistema nervoso periférico. Tudo que é amarelinho é o sistema nervoso periférico. São eles que vão dar o comando para as nossas vísceras funcionarem sem a nossa vontade. Mas aí você fala assim, como que isso é possível? Aí a gente volta no livro e entende os nossos reflexos de sobrevivência. Todos os nossos estágios em diversos animais têm uma experiência para gerar um reflexo, e esse reflexo em nós hoje é tão natural que ele acontece sozinho. O nosso espírito já consegue desenvolver esse mecanismo sem a gente querer, para nos manter vivos. Entende? Então ele fala, olha aqui, ó, mais aqui, ó. Então ele fala de diversos nervos, como ele cita aqui, ó. Pré- e pós-fibras ganglionares, que são essas, pré e pós-fibras ganglionares, né? Com neurônios que fixam vias eletromagnéticas, ou seja, esses estímulos eletromagnéticos vêm do espírito, de comunicação entre o espírito e a matéria orgânica. O cérebro contém células comandadas pelo espírito, assimilando o desejo e executando ordens no automatismo. Olha lá, ó, o reflexo, tá? De acordo com sua evolução. Então, assim, ó, eu imagino que as pessoas que não precisam dormir muito, que dormem pouco, elas, em alguns aspectos evolutivos, espiritualmente, ela está um pouquinho acima. Isso não quer dizer moral. Isso não quer dizer um ser de luz. Quer dizer que alguns reflexos do corpo, eles estão mais apurados no espírito. A pessoa pode ser, por exemplo, um mago negro. Mas quando ela reencarnar, ela tem todos os seus reflexos ali bem apurados por tantas reencarnações que ela teve em diversos corpos e apurando isso. Porque isso não para. Agora, a moral do espírito vai sendo apurada por ele mesmo. Tá? Isso independe das vidas que ele tenha. É claro que mais vidas ele vai ter mais chance de se apurar moralmente. Mas isso não é uma realidade. Né? Como André Luiz, o Emmanuel diz, né? Você pode encurtar a sua evolução ou retardar ela. Como Jesus falou com o Publius Lentus, que hoje é Emmanuel. Quando o Publius Lentus encontrou Jesus, né? Jesus falou, está agora no seu querer você se redimir e aprender a humildade e a caridade hoje ou daqui a alguns séculos. Ele optou, alguns não, né? Dezenas de séculos. Hoje ele é um espírito mais evoluído, mas quantas reencarnações ele já passou? E lá, para você ser um senador em Roma, com certeza você já tinha uma experiência, uma bagagem muito grande de reencarnações que não veio deste planeta, vieram de outros, com certeza. Tá certo? Alguma curiosidade, alguma coisa a se falar aí? Manda aí, pessoal. Não me deixe só. Não, jamais. Tá tranquilo por enquanto? Faz sentido isso? Sim, faz. É o mecanismo de manifestação do espírito, no cérebro. Vai tentando assimilar alguns exemplos, mas se tiver alguma contrariedade, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Vamos construir um pensamento juntos, tá?
Eu ia só fazer uma pergunta. Pergunta não ofende. Fica à vontade. Para ser um senador no Brasil, precisa de quantas encarnações? No bem ou do mal? Senador, Na esfera crística ou nas furnas? Né? acho que é nas furnas. Né? Olha, eu tenho a sensação de quem é político sempre esteve na política. Escolheu essa questão, vamos falar assim, de tentar mudar algo e não conseguiu. E como não conseguiu, ele tenta voltar, não se desvencilhando desse meio, para tentar suprir os erros do passado. Por exemplo, se você lê o livro Getúlio Vargas, ele é maravilhoso. É a reflexão da vida dele no mundo espiritual. Ele não conta quantos anos ele ficou no umbral, porque ele se suicidou, né? Deixou a carta, né? E se suicidou. Que ele fala que ele não queria deixar o poder por orgulho. E aí ele mesmo assiste cada cena da vida dele. E ele se julga. Por isso que os mentores, né, psicografam, dão as orientações, que ninguém pode fazer o julgamento além de você sobre você mesmo. O maior julgador é você dos seus próprios atos. Você vai ser colocado de frente com você. Né? Olha que cruel, né? E nesses casos eu não sou bonzinho, não, eu tenho certeza. Né? E aí eu acho que assim, aí ele comenta no final do livro: vou continuar os estudos, que eu quero voltar e tentar fazer diferente. Ou seja, ele vai voltar para a política, se já não voltou. Aí volta e faz tudo errado de novo. Aí vai depender dele, né? Dos atos, do que ele lembra, da vontade de mudar. Porque nessa transição aqui, todo mundo está muito cansado. Pode perceber. Essa vida acho que foi a vida mais emotiva, sentimental e com guerras psicológicas internas muito grandes. Eu acredito que nós já estamos fadigados de tantos erros. E essa dor moral que a gente tem interna é de tentar fazer o correto e ter medo de errar de novo. Entende? Eu sinto muito isso. Sabe? Tentar, querer fazer o correto e não conseguir ao ponto que eu determinei para vir tentar consertar meus erros. Eu tenho medo de não fazer o suficiente. Né? Mas, enfim, né? Um dia eu vou saber. Um dia nós vamos saber, né? Com certeza. Mais alguma coisa, pessoal? Por enquanto, não. Então tá Tudo bom. certo. Então vamos lá. Seu José olha para mim e fala assim, coitado. Imagina que isso, eu tô aqui aprendendo, como todos nós estamos aprendendo, né? Todos nós, exatamente. Eu fico surpreendido com o livro. Qualquer fala, por mais... Qualquer manifestação, qualquer fala é interessante, a gente aprende com tudo. É demais. Nós somos não... eternos aprendizes, estamos Sim. aqui para isso. Isso. A cada página desse livro aqui eu fico cada vez mais surpreso. Aí me vem exemplos e parece que começa a cair uma ficha atrás da outra, sabe? Mas enfim, ó. Mas o cérebro da gente, ele é uma caixinha assim. Pô, dá um chute nesse cachorro aí. Pareceu um gato. Então, o cérebro da gente é uma caixinha lá, né? Muito importante, porque, por exemplo, a minha sogra, ela tomou uma queda e ela não contou para ninguém. E ela já está com 82 anos. E ela esteve, na época, esquecendo de tudo. Ela esquecia como se ligava um micro-ondas, ela esquecia o próprio nome, a data de nascimento dela. E a gente achando que era o Alzheimer. Não é aqui o cachorro, gente. E ela achando que era o Alzheimer.
E, no fim, foi se descobrir. Ela fez aquela ressonância magnética e descobriu que ela tinha levado um tombo, tinha feito um hematoma, né, na parte esquerda do cérebro dela, e esse hematoma estava comprimindo o cérebro e ela estava simplesmente esquecendo tudo. Esquecendo tudo. Então, olha como é importante, como compromete, né? Demais, Compromete uma encarnação, né? Porque se não demais. tivesse descoberto a tempo e deixasse aquilo como uma esclerose normal da idade, né? Então ela perderia toda a qualidade de vida, né? E acaba piorando Fez a demais. cirurgia, fez a drenagem daquilo e agora está com a memória melhor que a minha. Tá melhor que a minha. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. É, Antes de você esquecer, ela te lembra. pois é, ela Então, está tinindo com 82 anos. Então, inveja, né? Eu tenho inveja. Sem brincadeira, eu tenho É. inveja. Mas vamos lá. Aí ele continua, né? Desde o grupo tectotubular, pares cranianos formados com neurônios de mesencéfalo. Os pares cranianos são aqueles nervos que vão saindo do cérebro, tá? Do encéfalo, desculpa. O cérebro é só uma parte, o encéfalo é tudo, tá? Abaixo do tálamo. Então a gente tem esses nervos saindo abaixo do tálamo. Protuberâncias, que é a ponte, e o bulbo. Vamos colocar a imagem, né? Eu vou ler e vocês vão vendo aqui, ó. Aqui, ó. Olha só. Olha só. Então ele diz o seguinte, né? Neurônios do mesencéfalo. Mesencéfalo é essa partezinha amarela. Estão vendo? Agora dá para ver melhor, ó. Olha lá. Mesencéfalo é esse amarelo aqui, tá? Abaixo do tálamo. O tálamo é essa região que está aqui, ó. Aqui. Certo? O núcleo dele está bem aqui, sim. Aqui. E o bulbo? O bulbo está aqui. Tá? Com o núcleo supraóptico. Ou seja, o núcleo supraóptico, ele vem para cá, ó. Tá? Paraventriculares anterior do infundíbulo, que é essa região aqui, ó. O infundíbulo, se eu não me engano. Tem outra imagem aqui. Cadê o cérebro? Não, não é. Não tem. O infundíbulo até o grupo sacrofuncional. O grupo sacrofuncional é este daqui, ó. A gente vai pulando para lá e para cá, a gente vai se achando. Ó. Esse aqui, ó. Sacrofuncional. Então ele sai da base do encéfalo e migra em direção ao osso sacro. Aqui. Tá? Como estações de emissões e recepções de energias mentais, provocadas ou recolhidas pela mente em ação constante da ideia e sensações, configuram o veículo somático por circuitos reflexos. Por isso que os obsessores chegam por trás. Olha aqui, ó. Porque a região da medula espinhal, que é essa daqui, ela recebe e emite impulsos eletromagnéticos do pensamento. Então, não é que os obsessores sejam mau caráteres e vêm sempre por trás. É porque as costas é uma via mais próxima da coluna. É uma via mais próxima do nervo da medula espinhal. Aqui a gente tem um chakra humeral, né? Bem aqui em cima, aqui, Então, entre as omoplatas, né? Eles pegam por ali exatamente. os encostos. Então, mas essa região é a região onde tem mais energia. Ela se desprende. Tanto é que quando a gente vai fazer uma limpeza em alguma pessoa, independente se é apometria, espiritismo kardecista, umbandista, se faz a limpeza nas costas. É. Né? Nosso tratamento começa pelas costas também. Então, olha só. Tá aí, André Luiz. Há mais de 70 anos.
É o reverso dos chakras, ficam nas costas. Né? Exatamente. Bom, aí ele continua para finalizar aqui, ó. Diencéfalo, vamos lá para o diencéfalo. Onde é o diencéfalo? Ó, o diencéfalo é aqui embaixo. Essa região aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Diencéfalo. Tá? É isso aí? Não, é aqui. Ô, professor, é aqui, ó. Diencéfalo. Essa parte do tálamo aqui, tá bom? Campo sensitivo e vegetativo. Partes primitivas do sistema nervoso central, centro coronário, por fulcro luminoso, se afina com o centro cerebral. Então, aqui, ó, essa região do hipotálamo, você tem uma vesículazinha que chama hipófise. Essa vesículazinha, ela recebe estímulos do encéfalo e manda hormônios para o corpo, para a gente regular o metabolismo. Ou seja, você tem dessa hipófise, né, saindo 8 hormônios para o corpo. 8. Hormônio do crescimento, hormônio da tireoide, hormônio sexual, que é o folículo estimulante e o luteinizante, hormônio da lactação, hormônio da contração uterina, que é a ocitocina, tá? E hormônio também do controle urinário. Olha que interessante. Então, vários hormônios... Oi? Pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Eu só ia dizer que eu estou tratando à distância um rapaz com Covid. Ele estava na UTI mesmo, ele estava entubado, aquela situação, né? E parte do tratamento, tem todo um protocolo e tal, e parte do tratamento é mandar comandos para o tálamo, hipotálamo, hipófise e pineal, através do coronário e do frontal. Olha mandar só. comandos para que o organismo se restabeleça. Como um todo, né? Todo o sistema. Interessante. É. Você manda comandos ali como se fosse ele, né? Para que as células recebam esse comando e voltem a trabalhar ou tentem captar essa informação. Isso. Inclusive, eu tive que trabalhar a microbiota, né? Que fala dos intestinos. Então, o comando vem lá pelo cérebro, para a limpeza desses intestinos e para a produção das vitaminas que ele estava necessitando. Olha só. É isso e melhorou muito o estado geral dele quando eu comecei a mexer aí. Porque ele estava num melhora, piora. Depois que eu mexi nessa parte, na microbiota dele, ele teve uma recuperação assim, de um dia para o outro. Porque assim, né, o intestino, a microbiota, que são as bactérias do intestino, elas são verdadeiras transportadoras de vitaminas para dentro do sangue. Tá? Principalmente a B7 e B9, né, que está lá no protocolo. O complexo B, é isso mesmo, o complexo B. E o complexo B só está presente na carne, né? Principalmente o B12, né? Então, assim, e para você produzir anticorpo que vai combater o coronavírus, tem que ter proteína. Desculpa. Nossa, eu percebi a melhora assim, quando mexeu aí, a melhora foi assim, de um dia para o outro. Nossa. Ele saiu da intubação e tudo. Estava entubado. Fantástico, hein? Fantástico. Muito bom mesmo. Olha só. Que pena que a gente soube só agora, né, Pamela? Soube só agora. Nós tivemos aí um parente que ficou com Covid internado na UTI, ficou mais de 10 dias na UTI e não suportou, ele faleceu. E tinha outros problemas também, né? Renais, inclusive. Então, a gente mexe em tudo. A gente mexe nos pulmões, nos rins, nas suprarrenais, no baço, no fígado. Mexe tudo. Eu só não tinha mexido ainda no intestino. Aí uma amiga do grupo é que falou. Ela já tinha experiência, né, com os doentes. Aí ela falou, Sandra, mexe na microbiota. Você vai ver como vai dar uma melhora. E deu mesmo, foi dito e feito. Interessante, hein? Fantástico, né? Fantástico. Bom. Meu pai teve cirrose
e tinha um médico japonês lá que ele era bem naturalista, e na fase terminal dele ele tinha esquecimento, assim, ficava meio malucão. Então o médico mandava dar remédio para dar diarreia nele, e ele ficava bom. Olha, Ali faz a limpeza, Faz a porque limpeza. Eles chamam o intestino de segundo cérebro, né? ela falou para mim, sabe o que acontece? A alimentação, mesmo sendo líquida, né? Porque ele estava entubado, ela para lá nos intestinos. E aí ela provoca as infecções. Por isso que o pulmão dele Ele estava não murcho, absorve. Uhum. né? Ele estava com A o gente pulmão achava até, murcho. fazia até gozação, né? Brincadeira. Mas era tomar um remédio para limpar o intestino, ele voltava ao normal, assim, muito tranquilamente. E tem ligação com o cérebro e o É intestino, porque né? o intestino jogava toxinas sim, para o cérebro. Então, exatamente. Acabava confundindo, né? E fazendo mal-estar. É isso mesmo. Bom, vamos terminar esse capítulo 9 aqui. A gente já adentra o 10, que, nossa, tá uma coisa de louco esse 10 aqui. Ele termina assim, ó. Essas forças se expressam no córtex cerebral. O córtex cerebral é bem a superfície do cérebro. É onde acontece realmente as comunicações entre os neurônios. Não é no meio do cérebro que acontece, é tudo na superfície, tá? Quando a gente analisa o cérebro aqui, ó, o córtex é só essa partezinha aqui por fora, tá certo? Só por fora. Isso aqui por dentro a gente não tem transmissão de impulso nervoso. Você tem as funções dos outros órgãos, né? Órgãos encefálicos, mas o pensamento, raciocínio e emoção fica tudo aqui no córtex. Por isso que ele colocou ali, né? Essas forças se expressam no córtex cerebral e em toda a sua superfície como comando das energias que servem de aparelho de expressão dos sentimentos e pensamentos para a escolha dos caminhos que plasmará na ascensão para Deus. Olha que bem, vou falar assim, bem poético, né? Mas assim, uma realidade. É meio filosófico, mas muita realidade. Tá? Acabamos o capítulo 9. Muito bem. 10, né? 10 aqui, pena que só o finalzinho que tá reflexivo. O comecinho ele tá mais assim, mais amarrado. A gente passa rapidinho por ele. Que fala assim, ó, palavra e responsabilidade. Aí você fala, nossa, ixi. Agora, palavra e responsabilidade, ou seja, já indica pra gente agora o que você fala, precisa tomar cuidado. Aí vai te explicar o porquê disso. Desde os primórdios até a ascensão futura. Quer ver? Linguagem animal, primeiro item, tá? A comunicação se fez necessária para exercitar o cérebro através do princípio inteligente. Tanto para impressões ou defesa, a linguagem iniciou da expressão corporal aos sons de alerta. Ou seja, quando ele se expressou para impressionar, falando assim, ó, eu estou aqui, ele usou a linguagem corporal. Depois teve a necessidade de demonstrar sonoramente, através de gemidos, através de gritos, né? Isso para demonstrar que ele estava ali ou para atacar ou para se defender. Até que a gente toma um susto, a gente grita. Ah, é de susto? Não, grita para afugentar o predador. Sabia? O grito é uma defesa porque nós evoluímos através da selva. Então, toda vez que um predador chegava sorrateiramente e atacava, ele aparecia de surpresa, quando você dava um grito, ele acabava assustando, retardando o ataque dele. Então, a gente agregou isso como reflexo. Pode reparar que qualquer susto que você toma, a intenção é querer gritar. Né? As mulheres são mais fáceis de soltar o grito, né? Nós homens não soltemos, né? Tudo amarrado, né?
Esse grito fica dentro das entranhas, né? Fica. A gente grita com a boca do estômago. Pois tá todo mundo doente, não sabe por quê, né? Exatamente, exatamente. E aí ele diz o seguinte, né? Ele vai declamar sobre os animais, que é o cão, usa como exemplo, né? O cão que vai latir, que é quase um humano em seus gestos de contentamento ou ganidos de dor. Eu achei muito interessante essa parte, que ele fala dos animais, ele fala sobre o lobo, sobre o coiote, ele fala sobre outros animais ali, mas ele dá, fala assim, uma ênfase no cachorro, no cão, que ele compara o cão com o ser humano. O cão é quase o ser humano em seu comportamento de contentamento, né? Ou de dor. Esses dias eu coloquei no meu Instagram um videozinho curto, escrito assim, ó, você sorriu com sinceridade hoje? E aparece os 3, 4 cachorros sorrindo. Aqueles dentões assim para fora, assim, né? Fazendo assim. Ele tá sorrindo mesmo. Ele tava feliz, tava alegre, não tava querendo fazer graça ou com raiva, né? Tava sorrindo mesmo. Aí, o próximo item, né? Intervenções espirituais. Aí você fala, nossa, as entidades superiores auxiliaram os seres humanos até no momento da fala? Sim, até no momento da fala, tá? Ele começa assim, ó. A humanidade no corpo infraprimitivo, ou seja, antes do primitivo, tá bom? Passa um tempo em regiões espaciais, olha que interessante, regiões espaciais próprias sob assistência dos espíritos, recebendo intervenções sutis para o desenvolvimento da fala. Ou seja, antes de nós sermos homens das cavernas, nós fomos para outros planetas desenvolver a fala, para que ela vire um ato reflexo para a gente. E nos traz, assim, vamos falar assim, o entendimento que existe a necessidade de se comunicar. E isso é auxiliado pelos nossos irmãos que estão mais evoluídos que nós, né? Aí ele começa outra anatomia pura. Aqui, ó. A laringe passa por transformações por séculos para proporcionar a sonoridade e articulação. Cadê a laringe? Tá aqui, ó. A laringe é isso aqui, pessoal. Isso aqui é a laringe. Apesar que nós temos aqui, ó, vamos falar assim, uma cartilagem ióidea, né? Que tem um ossinho chamado ióide aqui. Essa cartilagem ela vai proteger tanto a tireoide, as paratireoides, e o canalículo da epiglote que vai separar o sistema digestório com o respiratório. Tá? Cortada ao meio, ela é assim, ó. Temos a traqueia, tá? Temos a válvula que vai separar o sistema digestório com o respiratório, e depois dessa válvula nós temos aqui, ó, as cordas vocais. Aqui, tá? E ele vai especificar, esmiuçar as cordas vocais. Tanto é que eu tenho outro slide aqui mostrando as cordas vocais perfeitamente para vocês. Aí ele continua. A mucosa ciliada, ou seja, as células contêm microcílios, tá? Se estreita aqui, ó, olha só. As mucosas se estreitam ao som, que são as cordas vocais, tá? Ao som das cordas vocais. Ainda na laringe, auxilia na deglutição, ou seja, essa linguetinha aqui vai ajudar a direcionar o alimento lá para o sistema digestório, e quando não tem alimento, ela fica aberta para a gente poder respirar. Tá? Olha lá, ó. Auxilia na deglutição, a gente está engolindo, inspiração e expiração, ou seja, para você poder respirar. E também no bocejo. Repara que quando a gente boceja, ocorre todo o movimento aqui, ó, da glote e da laringe. Tá certo? Aí ele vai para o mecanismo da palavra, tá?
Eu até coloquei aqui para a gente ler a página 66, porque é muito específico. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar de um lado a anatomia e do outro eu vou colocar para a gente ler o livro. Tá? 66. Aqui, ó. Olha só. Com extremo carinho de vagarosa confecção, os técnicos da espiritualidade superior compõem a cartilagem situada no plano inferior. Aqui. Essa cartilagem aqui. Tá? A cricoide, que representa um anel modificado da traqueia. Aqui, ó. O anel modificado da traqueia. Tá? Sustentando uma placa na parte posterior, é essa placa aqui, olha só, na parte posterior, sobre a qual no bordo superior, em cima, e de ambos os lados da linha média, se apoiam duas aritenoides. Aqui, ó, ó. Tá vendo? Amarelinhas? Duas aritenoides, que se permitem, assim, a conjugação, ou seja, o estreitamento ou afastamento. Isso permite a nossa vocalização. Tá? Cada uma possui uma base, possui na base uma apófise, a interna vocal em que está inserida na parte posterior da corda vocal. Vamos lá para a corda vocal. Deixa eu fazer assim. Deixa eu puxar um pouco para cá. Isso aqui. Ó. Agora vamos ver a corda vocal. Aí ele coloca assim, ó. Em que está inserida na parte posterior da corda vocal. A corda vocal é essa branca. Tá? A parte posterior tá aqui, ó. Ó. Tá certo? Aí ele coloca. Parte posterior da corda vocal, verdadeira do mesmo lado. E a outra que é externa, muscular. Então, a corda vocal verdadeira é essa e a corda vocal muscular é essa daqui, ó, na lateral. Tá vendo, ó? Corda vocal falsa. Ela tá acho que é em inglês, né? Tá em inglês. Tá? Com a mesma habilidade, os técnicos tecem a cartilagem localizada na região anterior ou cartilagem tireoidea, tá? E destaca-se sob a pele no chamado pombo de Adão. Ou seja, é essa voltinha aqui, ó, que nós temos, essa protuberância. Tá? Então tem uma cartilagem ali que vai proteger toda essa estrutura. Tá bom? Em suas lâminas verticais que se conjugam na linha mediana, traçando um ângulo diedro que se volta para a retaguarda e onde se fixam as cordas vocais verdadeiras. Cartilagem essa que, por baixo, se une ao anel da cricoide e por cima com o osso ióide. Então você tem a cricoide embaixo e o osso ióide por cima, para proteger toda essa estrutura. Olha como essa estrutura é importante. Você tem várias proteções. Tá? Muitas proteções, porque ali a gente vai estar emitindo energias de materialização. Não falam que as palavras têm poder? Então, começa daí. Tá? Deixa eu ver aqui. Ó. O não falar também, né? O não falar, ele provoca doenças, né? Exato. Ou seja, você acumula energia nessa região e pode desestabilizar outros centros energéticos. Né? Muitas doenças de pele vêm daí, do laríngeo. Olha só. Feridas, doenças de pele. É porque o laríngeo está congestionado. Ou faltando energia. Faltando energia, né? Aqui ele só termina para poder, vamos falar assim, explicando como que funciona a corda vocal. Né? Deixa eu ver aqui. Não, é só isso mesmo. Isso aqui é pura anatomia só. Eu acho que começa a ficar interessante a partir dessa linguagem convencional. É melhor parar. Por quê?
essa linguagem convencional, ela é uma introdução, que eu até coloquei aqui, ó. Eu coloquei assim, eu coloquei um asterisco para poder lembrar. Ler com calma, e coloquei entre parênteses, ações materiais das palavras. Então, essa linguagem convencional, a gente vai discutir muito na semana que vem, porque já estamos estourando o tempo já. Tá? Deixa eu descompartilhar a tela. Isso. Vou parar a gravação. Então, ó, nós paramos no capítulo 10, tá? Em linguagem convencional. Para quem está acompanhando aquele PDF que eu mandei no grupo, é a página 66. 66 ou 67. Tá bom? Ok? Sabe o que eu fico imaginando? Gente, como alguém pode duvidar do Chico? Porque